Olá, turma! Tudo bem com vocês? Na nossa aula de português hoje, nós vamos falar sobre poema narrativo. Então, eu gostaria que vocês abrissem o livro de vocês nas páginas 96, 97 e vamos fazer as atividades da página 98 e 99. Então, aqui eu trago para vocês algumas características do poema narrativo. Então, o poema narrativo, ele é um poema que narra uma história. Lembra do conto? Não é a narração de uma história? O poema narrativo é a mesma coisa. E, portanto, esse poema narrativo, ele vai possuir situação inicial, que é aquilo que vinha acontecendo inicialmente na história. Vai ter o conflito, que é o fato que muda o que estava acontecendo. E vai ter também o desfecho, que é a solução do conflito e o final da história. Lembrando que como ele é um poema, só que ele é um poema narrativo, ele continua com as mesmas estruturas. Ele possui versos, estrofes e rimas. Vamos ver o poema que está aí na página 96 e 97. O título é Achei um relógio. Achei um relógio, gritava Janjão, pulando e cantando com ele na mão. Achei um relógio com uma bela corrente, que belo, agora sou gente. E pondo ao ouvido a joia, a escutava fazer tic-tac, e mais se alegrava. Porém, de repente, medita Janjão. Não é que ele diz-me, Janjão é ladrão? E logo na rua se põe a correr. Quem era o seu dono, tentando saber. Ao cabo descobre que fora um criado que eu tinha perdido havia um bocado. Entrega-lhe logo, e ele ao patrão leva, e agradece ao bom Janjão, por tê-lo livrado de um susto de um pito. Não acham, meninos, esse ato bonito? Então, aqui nesse poema, nós temos que observar também que as aspas, ele marca a fala do personagem. Nós estudamos isso lá quando vimos o gênero textual conto, que tanto as aspas quanto o travessão, ele marca a fala do personagem. Então, toda vez que tiver o sinal das aspas, quer dizer que Janjão está falando. Mas vamos ver qual é o início, qual é o conflito e qual é o desfecho desse poema narrativo? Então, aqui no começo, nós temos a situação inicial. Achei um relógio, gritava Janjão. Então, essa primeira estrofe, ele marca o início do poema, o início da narrativa, o início da história. Janjão gritava que ele achava um relógio e que era belo, e que era de corrente, e que ouvia o relógio dizer tic-tac. Porém, de repente, olha aqui que nesse verso vai mudar a história. Então, aqui nesse verso, porém, de repente, começa o conflito. É onde a história vai mudar um pouquinho. Janjão diz, não é que ele diz-me, Janjão é ladrão? Então, nesse caso, Janjão estava com um objeto que não era dele. Janjão começou a refletir. E logo na rua se põe a correr. Quem era seu dono, tentando saber. Então, Janjão logo começou a gritar, perguntando a todo mundo de quem era aquele relógio que ele tinha acabado de encontrar. E ao cabo descobre que fora um criado que eu tinha perdido havia um bocado. Olha que já tinha alguém procurando esse relógio, tinha um criado à procura, ele perdeu o relógio do seu patrão, do seu dono. E Janjão o entrega o relógio a esse criado e ele fica muito agradecido por Janjão tê-lo livrado de um susto de um pito. Então, esse é o desfecho, quando Janjão entrega o relógio ao criado e ele fica muito agradecido. Então, nesse poema, nós podemos ver essas três características do poema, que é a situação inicial, quando Janjão encontra o relógio e fica feliz e o acha bonito.
O conflito é aquele momento que ele diz, porém, quando ele está aqui, ó, porém de repente medita Janjão. Aqui começa o conflito da história, onde a história muda e também nós temos o desfecho, a solução do conflito, quando Janjão entrega o relógio ao criado e ele fica muito agradecido a Janjão. E aqui, turminha, eu trago umas questões para a gente pensar um pouquinho sobre a honestidade. E você, já achou alguma coisa e devolveu ao dono? Já perdeu alguma coisa que tinha um valor especial para você? Conseguiu recuperá-la? Conhece alguém que conseguiu recuperar um objeto de valor graças à honestidade de quem o encontrou? A honestidade, turminha, é algo muito legal nas nossas vidas. Ser uma pessoa honesta significa falar a verdade, não enganar e não ficar com o que não é seu. Existem muitos exemplos de pessoas honestas que encontraram objetos ou dinheiro e os devolveram ao seu dono, mesmo que este não venha saber quem os encontrou. A pessoa devolve porque não considera honesto ficar com algo que não é dela. Então, sempre que nós encontrarmos algo que não é nosso, nós devemos devolvê-lo. Nós não devemos ficar com algo que não nos pertence. Isso se chama honestidade. Então, essas questõezinhas são para pensarmos um pouquinho sobre o que é ser honesto. E vale muito a pena ser honesto. Vale muito a pena sempre falar a verdade, não enganar o outro e não ficar com o que não nos pertence. Então, por hoje é só, turma. Nós temos a atividade para responder nas páginas 98 e 99. Qualquer dúvida, vocês já sabem. É só chamar a pró no WhatsApp ou na plataforma que estarei à disposição de vocês. Um abraço e até a próxima aula!